Então, para se conceber uma definição exata sobre o ser verdade, deve-se obrigatoriamente voltar ao princípio de tudo. Pois a verdade é algo que existe desde o princípio. A verdade deve ser definida como o criador de tudo. Porque tudo que existe entende-se por algo que torna sua existência necessária. Você só vai entender algo que precisa existir, que você entenda que sua existência é necessária. Portanto, sua inexistência afetaria a possibilidade de outro ou outros existirem. Por exemplo, a lei da gravidade existe, porque sua falta acarretaria a impossibilidade de vida no planeta Terra. Logo, a lei da gravidade precisou ser criada por alguém que previu, entendeu sua falta. Essa lei impede que os seres sejam livres, flutuando no espaço. E assim também é a rotação da Terra e seu sentido, o Sol e a Lua, água doce, água salgada, inverno, verão, homem, mulher. Tudo isso e todo o resto existe para cumprir um objetivo específico de sua natureza, para um fim maior. Note o que eu disse. Para um fim maior. Tudo pensado e criado para a harmonização de um único projeto. O bem-estar da criação. Deus, por amor, criou tudo para o bem-estar da criação. Um conjunto de seres criados para harmonizar. Seres que, individualmente contrapõem um ao outro. Parece que um contraria o outro, não é? Veja, a lei da gravidade, como foi citado, a lei da gravidade é o que mantém os nossos pés no chão. Então, na verdade, ela influencia uma força que não nos permite ser livre no ar. Não nos permite ser livre no ar. Então, ela contraria a vontade de nosso corpo de ser livre no ar. Só que se não fosse ela, não seria possível a vida na Terra. Isso teve que ser criado por alguém que entendeu que se ela não existisse, faria falta. Sendo que um só é em relação ao outro. A existência de um depende da existência do outro. Por exemplo, eu não diria é noite se não houvesse o dia. Não diria sou macho se não houvesse uma fêmea. Poderia? Não. Não tem como você um só é em relação ao outro por isso. Porque eu só posso dizer agora é noite. Porque eu sei que dentro de poucas horas será dia. Então eu comparo um com o outro. Um só é em relação ao outro. Então, a aparente contrariedade é o que dá o sentido para as coisas. Logo, a verdade absoluta coloca seres que se contrapõem. Veja, olha aqui o mistério. A verdade absoluta coloca seres que se contrapõem. A verdade absoluta nunca busca o relativismo ou a mescla, busca ser iguais. Não. Um precisa da diferença do outro para existir. O macho precisa que exista a fêmea. A fêmea precisa que exista o macho. Então, isso é a verdade absoluta. Já o relativismo do homem precisa anular, exterminar um ser para existir o outro. Um elimina o outro. Conseguiu perceber agora? Um elimina o outro. Eu não posso dizer volto ao exemplo das mãos. Para que essa mão
venha a ser esquerda, é necessário que a direita não exista. Certo? E para que essa seja a direita, é necessário que a esquerda não exista. Eu não posso dizer, colocar aqui uma direita no braço esquerdo e dizer que é o braço direito. Não, vai continuar sendo um braço esquerdo. Então é isso. A verdade absoluta coloca os dois. E os dois, cada um tem uma função. E a verdade relativa coloca um tentando fazer a função dos dois, mas que nunca será, porque não é essa a sua natureza. Agora, então, já definimos a verdade como um criador de tudo. Então, só a verdade cria. A verdade que dizem, que chamam, mas que é a mentira relativa, faz é anular um para que o outro venha a existir. E a verdade absoluta diz, não, esse é esquerdo ou direito, e esse é direito ou esquerdo. Vamos analisar no princípio, antes da palavra dizer haja luz, porque aqui em Gênesis 1, aqui, diz aqui, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o abismo de Deus pairava, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. No versículo 3 diz, disse Deus, haja luz. E houve luz. Mas antes disso, antes da palavra se manifestar na face da terra e dizer haja luz, a verdade estava com Deus. E a verdade era Deus. E sem a verdade, nada do que foi feito se fez. A verdade é a palavra. E a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E sem a palavra, nada do que foi feito se fez. E a verdade então pensou, eu sou a verdade, o caminho e a vida. Logo, deve existir a mentira, a perdição e a morte. Nós já vimos o quê? Que a verdade absoluta estabelece um contrassenso sempre, uma contrariedade sempre. Então, se há a verdade, deve existir a mentira. Se há a salvação, deve existir a perdição. Se há a vida, deve existir a morte. E a verdade, então, necessitou criar o agente da mentira. Sendo assim, a verdade criou, antes da criação da terra, um ser para esse propósito, contrariar a verdade. Então, a verdade criou um agente, um ser da mentira, o diabo. Note que a verdade não criou a mentira, pois da verdade não pode sair mentira. Nada pode ser e não ser ao mesmo tempo, como já vimos. A verdade criou um ser. E a esse ser, a verdade não deu um dom dado a outros, a natureza e o desejo de ser verdadeiro. O ser, se não estiver em si a natureza e o desejo de ser verdadeiro, nunca vai viver na verdade. Todo aquele que está ou virá para Cristo é porque ouve em seu ouvido espiritual, que todos têm, que está no DNA da criação, ele ouve a verdade. E ele é tocado pela verdade porque ele tem desejo de ser verdadeiro, ele alcança a salvação. Mas a Satanás não foi dado esse desejo de ser verdadeiro.
O diabo nunca desejou ser verdadeiro. A verdade incomoda o diabo, pois ela não faz parte de sua natureza. Como está escrito em João 8, aqui em João capítulo 8, versículo 44, em João 8, 44, diz: vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele é homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade. Veja, nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Nele eu não coloquei a natureza de desejar ser verdadeiro. Quando ele profere a mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Veja, Deus revela a você o porquê o diabo é o pai da mentira, porque ele nunca teve nele a natureza de ser verdadeiro. Mas por que criar um ser que não desejaria andar na verdade? Ora, nós já vimos que o que aparentemente na criação se contraria, na verdade se harmoniza. Não é assim a lei da gravidade, como falamos? Ela mantém nossos pés no chão, então ela é uma força contrária à força que nos faria flutuar. Então existe a lei da gravidade. Então o que é o contrário, na verdade, é um benefício. E assim é a questão do porquê criar um ser mentiroso, para haver uma harmonização. Então, para harmonização de sua futura criação, para harmonizar e compreender outro atributo da verdade, que só há esse atributo na verdade, porque a mentira não pode ter amor. Não existe, como o homem diz, e o brasileiro gosta de dizer, a gente dá um jeitinho. Não existe jeitinho, ou é ou não é. E uma mentira nunca tem o quê? Amor. Amor só existe na verdade. Então, por amor, a verdade criou o ser da mentira, o pai da mentira, como está escrito lá na epístola de 1 João, no capítulo 4, versículo 8, está escrito: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, por amor, Deus criou o ser da mentira para que se manifeste na sua criação os que desejam a verdade absoluta ou a verdade relativa. Desejo andar em amor com Deus ou crer na mentira do diabo. Precisava essa harmonização para que Deus pudesse fazer um julgamento. Veja, para entender o amor, para dizer que algo ou alguém ama, deve haver algo ou alguém que não ama. Não é? Você nunca entenderia, como nós dissemos há pouco. Eu não saberia o que era dia se não existisse a noite. Assim eu não vou saber o que é o amor se não existir o desamor. Para se entender o desejo de andar juntos, deve-se conhecer o andar separados. Certo? Como que eu vou saber o quanto é bom estar junto com alguém se eu não estiver separado? Se eu nunca estive separado, nunca estive sozinho. Dessa forma, para que sua criação viesse a conhecer o amor e o desejo de estar próximo ao seu Criador, Deus Todo-Poderoso, a verdade absoluta, providenciou o agente de toda mentira, de todo relativismo. Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador, a verdade absoluta, providenciou o diabo.
o pai da mentira, como está revelado na sua própria palavra. Então, eis que houve rebelião no céu. Esse que Deus criou para esse mesmo propósito, cumpriu o que Deus havia previsto e fez rebelião no céu. E o ser criado, desprovido da verdade, desejou ser como a verdade, como o Criador de tudo, como Deus Todo-Poderoso. A criação desejou ser como seu Criador, usando a mentira, o que contraria a verdade para alcançar seus objetivos. Então Satanás se rebelou no céu, quis ocupar o lugar de Deus. Era muito eloquente, bom na palavra. Ainda pregou e conseguiu ainda fazer dentre os anjos de Deus alguns que o seguiram, mas sofreram as consequências, como está escrito. Em Apocalipse 12, no versículo 9, está escrito: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Foi precipitado na terra, e os seus anjos foram precipitados com ele. E outra vez diz nas Escrituras, lá em Isaías, no capítulo 14, versículo 11 ao 14, está derrubado até o Seol a tua pompa, o som dos teus alaúdes, os bichinhos debaixo de ti se estendem e os bichos te cobrem. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que prostravas as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, subirei acima das alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E Jesus também disse, outra vez, em Lucas, no capítulo 10, versículo 18, eu via Satanás como um raio cair do céu. Com isso, a verdade, que é o Deus Criador, enviou para a terra o diabo, antes da criação do mundo. Veja o detalhe. Tudo isso que aconteceu, toda essa rebelião no céu, no reino de Deus, aconteceu segundo a presciência, segundo o conhecimento de Deus, que deveria acontecer, e ele foi expulso para a terra. Poderia ter sido para qualquer planeta do sistema solar, mas Deus o enviou para a terra para cumprir as suas funções aqui na face da terra. E enviou porque... Por que Deus enviou para a terra? Porque Deus é amor. Porque a verdade, que é Deus, não suportaria ter com ele alguém que não o amasse, pois ele é amor. Como a criação conheceria o amor sem a existência do desamor? Como a criação conheceria a santificação sem a existência do pecado? Como a criação conheceria a volta sem a existência da queda? Como a criação saberia o quanto ela era dependente de Deus se não fosse afastada de Deus? Porque ela foi criada no jardim, nada lhe faltava. Lá não tinha doença, lá não tinha enfermidade alguma, lá não tinha mentira, lá não tinha pecado, lá não tinha que prover o seu próprio sustento. Lá eles não precisavam se preocupar com nada. E Deus o visitava todos os dias, um contato direto com o próprio Deus. E como ele saberia que ele era Deus?
que sem ele ali com eles, eles não seriam nada, eles não teriam nada. Então precisavam cair para aprender a voltar. Precisavam cair para aprender o que é amor. Precisavam cair para entender o porquê que Deus os criou. Precisavam cair para ter o seu espírito morto e sepultado em si mesmo, renascer em Cristo e desejar voltar. Então, esse foi o objetivo de criar Satanás, o pai da mentira, e criar a queda, para que o homem voltasse agora, pudesse voltar, como você que está vendo esse vídeo, querer desejar voltar ao Senhor por amor, e não sem conhecimento, não por engano, não por uma verdade relativa, mas pela verdade absoluta de dependência e sujeição às leis do Criador. Então, o ser criado para ser o tentador, em um debate filosófico com a mulher, como nós vimos no Éden, deturpou a verdade absoluta, usou a verdade existente, alterou o seu sentido, criou a verdade alternativa, como escrito em Gênesis, no capítulo 3, versículo 1 a 6. Ora, aqui escrito está. Leia aí junto comigo, Gênesis 3, 1 a 6, que diz: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Disse a serpente à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, e ele também comeu. E esse foi o nascimento da chamada verdade alternativa. Nesse momento se criou a verdade alternativa e o pai da mentira criou a verdade alternativa. Verdade absoluta é a verdade de Deus. Verdade alternativa é a mentira de Satanás, que por misericórdia e amor, Deus Todo-Poderoso, a verdade absoluta, a verdade em Deus, nos admoesta, nos ensina, prepara, nos arma para resistir ao mal. A verdade enviou ao homem, através de Jesus Cristo, o Espírito da verdade, sem o qual o homem natural não compreende as coisas de Deus, a verdade. Então, Deus, através de seu Filho amado Jesus Cristo, que por todos morreu na cruz do Calvário, enviou a nós o Espírito Santo da verdade, o Espírito da verdade absoluta, para todo aquele que nele crê não pereça, como está escrito em João, no capítulo 16, mais à frente aqui, no 16, está escrito aqui, João 16, versículo 7 a 14, está escrito aqui: todavia, digo-vos a verdade, convém-vos que eu vá, pois se eu não for, o ajudador não virá a vós, mas se eu for, vô-lo enviarei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Veja, Jesus aqui estava falando aos apóstolos, eles se entristeceram quando Jesus
estava revelando que o seu dia de partida estava próximo, que a sua hora de partir estava próxima. Eles se entristeceram, mas ele os consolava, dizendo que ia enviar a eles o Espírito Santo da verdade, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe desse mundo, aquele que já falamos aqui, o criador da verdade relativa, já está julgado. E segue dizendo: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade absoluta, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, não dirá o que tiver, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas vindouras. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo há de anunciar. Então, o Espírito Santo da verdade, que o Senhor envia a todo aquele que é nascido em Cristo, a todo aquele que aceita o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, recebe o dom do Espírito. A esse o Senhor envia o Espírito Santo, e ele te convence do pecado, ele te convence da justiça, ele te convence do juízo, e ele anuncia não só as coisas passadas, mas as atuais e as que ainda virão. E mais adiante, na palavra do Senhor, lá em 1 Pedro, no capítulo 5, veja lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9, que diz assim: sede sóbrios, vigiai, o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, e procurando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os vossos irmãos no mundo. Então, todos nós passamos pela mesma coisa. O diabo anda em derredor. O diabo anda buscando almas para tragar. Essa é a função do diabo. Essa é a função do pai da mentira. Essa é a função de todo o relativismo. Essa é a função de tudo que afasta você da verdade do evangelho. Essa é a função do diabo. O diabo, a função dele é fechar a palavra. E a da verdade é abrir a palavra. De Jesus Cristo é abrir a palavra. A função do diabo é pegar versículos bíblicos, interpretar segundo a sua vontade. E a função do Espírito de Deus é pegar o versículo bíblico e te mostrar a verdade do que nele está escrito. Então você deve optar ou pela verdade absoluta da palavra de Deus, que deve ser teu espelho, ou pela verdade relativa do mundo atual, que está aí e jaz no maligno.